Oi, gente! Olha eu aqui de novo. Então, vamos dar continuidade à nossa aula de literatura, né? Que já iniciamos a apostila 7. E agora nós vamos trabalhar um pouquinho com o romance que se encontra lá na página 5 para introduzir o estudo do realismo, tá? Então, pessoal, eu gostaria que vocês fizessem a leitura desse romance. Seria, se nós estivéssemos em sala, uma leitura coletiva, onde cada um ia ler uma parte, nós pausaríamos cada parte para que a gente pudesse fazer algumas explicações. Então, eu gostaria que vocês fizessem essa leitura bem atenciosa, com bastante atenção em relação a cada elemento que aparece ali no texto. Então, gente, esse trecho é um trecho do romance do Gustave de Flaubert, que é uma obra francesa, né, que é da Madame Bovary, que foi publicada em 1857. Gente, essa jovem que está aparecendo ali na imagem para vocês é a Emma, né? Então, a Emma, antes dela casar, ela desejava ter uma vida burguesa, porque ela queria casar com um homem rico, né, para ela poder usufruir da riqueza dele, com roupas, festas e, né, o que o romantismo propunha naquela época, né, romantismo, tá? Então, o que aconteceu? Ela acabou casando com um médico, com o Carlos, só que o Carlos, ele não era de muitas expectativas, assim, não queria, não tinha ambição social nenhuma, né? Ele simplesmente era um médico e ele queria fazer o que a profissão dele mandava, que era curar as pessoas, né? E ela, insatisfeita com o casamento, acabou procurando refúgio nos braços de um amante, né? Então, para a época, gente, esse amante chamava Rodolfo. Para a época, pessoal, essa obra foi um escândalo, tanto que o autor, o Gustave de Flaubert, ele foi perseguido pela justiça. Por quê? Porque a justiça considerou o livro dele amoral, fora, né, que não seguia as morais, né? E, além disso, um livro que não estava nos moldes que eles gostariam que estivesse, só porque ele fazia essa denúncia das instituições, como no caso o casamento, né? O casamento falido, o casamento que não ia mais para frente. E também a traição que aconteceu dentro da obra. Gente, é uma obra bem interessante, tá? Eu gostaria então que vocês pausassem um pouquinho o vídeo para fazerem essa leitura, tá? Então, façam a leitura, aí a gente vai passar para as questões, tá? Observem cada item, observem, se vocês tiverem dúvida em alguma palavrinha, podem anotar, grifar, depois vocês podem mandar para mim por mensagem, né? A gente já discute alguma coisa, né? Tem muitos alunos que estão mandando no particular, podem mandar no grupo, pessoal, porque no grupo, de repente, a tua dúvida pode ser a dúvida do teu colega, né? Então, façam a leitura lá e já vamos passar para a interpretação. Tudo bem, pessoal? Terminaram a leitura? Então, o que nós temos que trabalhar em relação a essa obra, nós temos que pensar o quê? Que ela é uma obra característica do realismo europeu, que tem algumas características que vão fazer parte do romantismo, do realismo brasileiro, tá? Por que eu falei para vocês no início que a Emma, ela tinha desejo de ir em festas, de se vestir bem, de ter boas roupas, bons calçados, né? De ter uma vida social mais apurada. Por quê? Porque ela ainda, a gente pode dizer que ela tinha algumas características românticas, tá? Só que quando no decorrer da história ela acaba traindo seu marido, ela põe fim a esse idealismo que existia dentro do romantismo, né? Que era o amor, que era ter um bom casamento, que era você participar de festas, ter uma vida social agitada, né? Então, a traição faz com que esse romance não seja caracterizado um romance do romantismo, mas que ele seja do realismo, né? Que é o quê? Uma denúncia de uma instituição que está falindo, no caso, o casamento,
certo? Por isso que o autor, ele foi perseguido, né? As pessoas acabaram, a justiça acabou perseguindo porque ele foi totalmente contra esse ideal que existia da mulher ser, né, não trair o marido, de respeitar o marido, ter um casamento, nem que seja por conveniência, porque ela já não amava mais o seu marido, certo? Então, é uma crítica, tá, gente? Estamos falando de realismo, certo? Então, a questão número 1 da obra, então ali, ó, vocês têm o finalzinho, né? Todos vocês acredito que estejam já com a apostila. Quem ainda não estiver com a apostila, gente, eu aconselho que vocês busquem na escola para que vocês possam acompanhar, porque depois vai ficar bastante difícil, né? Para vocês porem em dia tudo certinho, certo? Então, quem não pegou ainda, pega lá na escola e, né, vamos acompanhar ali. Então, pessoal, a questão número 1. Então, lá na questão número 1, nós temos o seguinte: identifique no texto elementos que revelem a insatisfação da protagonista com seu casamento. Então, pessoal, nós podemos identificar vários momentos ali no texto, vários deles. Mas um que chama bastante atenção é a posição dela em relação ao seu marido, né? Então, ela tá criando uma aversão ao marido. Quando ela diz assim, ó, tem um trecho lá na obra que ela fala: Carlos jamais lhe parecera tão desagradável, os dedos tão rudes, o espírito tão lerdo, as maneiras tão vulgares. Então, ela está observando defeitos no seu marido, né? Então, essa postura dela em relação a ele é que faz com que demonstre essa insatisfação em relação ao seu casamento, certo? Tudo bem? Gente, como nós estamos resolvendo juntos as questões, algumas vocês vão resolver porque elas são pessoais, mas algumas a gente tá, né, conversando. Eu gostaria muito que vocês, depois que vocês terminarem de resolver, tirem uma foto e postem no grupo, tá? Tem aluno que não tá postando, gente. Tem que postar, tem que acompanhar as aulas para eu poder validar as atividades de vocês, até por causa da nota, né? Então, façam, gente, tá? Façam atividade e não deixem acumular, façam no dia. Porque se vocês deixam acumular, na outra semana vai ter mais e mais e mais. Quando vocês vêm, vira uma bola de neve e vocês não se acham mais, tá? Então, façam tudo no dia da aula para não acumular as atividades, certo? Então, número 2. Ao comparar os modos de Carlos e Rodolfo, revelam-se ao leitor dois personagens tipo, representando cada um deles, um de diferente origem econômica e social. Quais são esses tipos? Gente, lembrando que personagens tipo foi uma característica colocada exatamente no realismo para caracterizar pessoas que pertencem a grupos sociais, certo? Então, nós temos o Carlos, que ele representa o quê? Ele representa o rude, o sem modos, de origem pobre. Enquanto Rodolfo, ele se apresenta na obra como sofisticado, né, em relação ao ponto de vista social. Ele é de origem aristocrata, então a gente consegue perceber a diferença na instrução, né? Então, como o Carlos ele veio de origem mais humilde do que em relação ao Rodolfo, as atitudes deles não condizem com a condição social que ele estava buscando e que a Emma também queria, né? Então, tem que prestar bem atenção nesse assunto aí, tá? Então, resolvam lá, coloquem. Gente, é importante que se vocês tiverem dúvidas, vocês perguntem, né? Porque às vezes a gente acha que conseguiu passar o que realmente é, mas na verdade vocês podem ter outra opinião em relação. Então, eu quero que vocês me perguntem, que vocês me procurem por WhatsApp ou por mensagem, como vocês quiserem, para que a gente possa fazer essa discussão em relação a essa interpretação, tá? Temos na questão 3, ó, leia as alternativas e selecione as que lhe parecem corretas em se tratando do uso da linguagem no romance. Justifique sua escolha. Então, gente, nós temos 3 itens importantes ali. Primeiro, ele acha assim, ó, que a linguagem, que a forma como foi colocada no romance é detalhista. Por que detalhista? Porque procura descrever os traços específicos de cada personagem a fim de construir para o leitor uma imagem dos tipos sociais que existiam na França em meados do século XIX. Lembrando que o realismo
iniciou-se na segunda metade do século XIX, porque até a primeira metade ainda nós tínhamos o romantismo, certo? Na letra B, ó, que tipo de linguagem? Superficial, pois tenta rapidamente fornecer as informações que julga prioritárias sobre cada personagem para que o leitor possa tirar suas próprias conclusões sobre seus comportamentos, tá? Se você acredita que a resposta poderia ser essa, então você vai colocar lá e vai justificar com algum elemento lá do texto, certo? E a letra C, linguagem objetiva, pois tenta descrever cada personagem de modo que não deixe dúvidas para o leitor sobre as características de cada um. Então, pessoal, se eu fosse responder essa questão, eu responderia assim, eu poderia ter uma ideia para cada um, tá? Então, o que eu posso dizer em relação a isso? Que os 3 estão corretos. Mas, o que vai valer nessa questão, então? Como você vai explicá-la? Se você acha que ela é detalhista, vai ter que explicar por que ela é detalhista, tá? Se você acha que ela é superficial, por que ela é superficial? E objetiva também, tá? Os 3 cabem aqui. Aqui o que vale é o que você justifica, tá? Você vai ter que justificar a sua escolha pensando lá no texto, colocando alguns itens relacionados lá no texto que vocês leram, tá? A questão 4. Nós temos a questão 4 lá na página 7. Diz o narrador, em consequência de suas relações amorosas, a senhora Bovary mudou de conduta. O narrador não revela diretamente ao leitor como Emma era antes de conhecer Rodolfo. Entretanto, pode-se inferir. O que significa inferir? Imaginar, pensar, relacionar, fazer entender o comportamento da personagem. Indique 2 possíveis características da conduta de Emma antes de envolver-se com Rodolfo e as justifique. Gente, não está escrito explicitamente, mas você vai poder percebê-la na obra. Então, como que a Emma era antes de conhecer o Rodolfo? Ela era como? Ela era mais tímida, ela era mais reservada, menos ousada. Por quê? Porque depois que ela conheceu ele, ela mudou bastante, né? E ela sim tentava chamar menos atenção para ela. Depois que ela conheceu o Rodolfo, ela começou a ficar mais ousada, menos tímida. Então, tudo que ela tem em relação ao Rodolfo, ela tinha o contrário em relação ao Carlos, né? Mostrando que essa relação para ela fez ela conhecer o mundo de uma maneira diferente, certo? Tudo bem, gente? Tá, vamos para a próxima. A questão número 5. Como se pode interpretar o conflito entre Emma e sua sogra? Então, ali vocês também vão perceber esse conflitinho ali, né? Entre a sogra e a nora. Gente, o que esse conflito ele traz em si? Nós podemos pensar o quê? Num conflito de gerações, certo? Um choque de gerações, visões diferentes do mundo. Então, quando a Emma ela se aproximou do Rodolfo, ela começou a ver o mundo de uma maneira diferente, né? Ela começou a entrar em choque com pessoas que pensavam de uma maneira que ela pensava antes, né? E quando ela conheceu, ela parou de pensar daquele jeito. E ela começou a pensar conforme ela achava que era o correto daquela época, né? Então, por isso esse choque. Porque a sogra, ela não aceitava muitas atitudes da nora. Assim como a nora não aceitava muitas atitudes da sogra, certo? E a questão número 6, essa é pessoal, tá, pessoal? Vejam lá. Para você, a personagem Emma conserva características de uma heroína romântica? Justifique sua resposta. Gente, eu já dei meio que um spoiler dessa questão aí no início. Por quê? Porque eu falei para vocês que algumas características dela, elas são impregnadas de características românticas, mas tem um fato que acontece dentro da obra que faz com que ela não seja mais considerada uma heroína romântica, tá? Que vocês já sabem o que é e vocês vão colocar aí, certo? Então, pessoal, qualquer dúvida, podem perguntar, vou estar à disposição de vocês. Mandem mensagem, mandem as fotos no grupo para eu validar a atividade de vocês e até a próxima aula.